Como diz o poeta no futebol, o Hulk parece que tem 2 pulmões. Aliás, parece que tem 5, né? Porque 2 todo mundo tem. O homem deu um pique no fim do jogo. Ele é privilegiado, mas também a gente sabe que tem muito trabalho ali de condicionamento, né? Sou fã, assim, do profissionalismo dele e aparece mais nessas horas, né? Aquela bola que ele rola pro Scarpa, que ele chega na linha de fundo, eu falei assim, aí matou o Hulk, não tem como. E ele chegou, fez o cruzamento, liderou o Atlético. Eu gostei da atuação do Galo, cara. Eu acho que o Atlético jogou bem e para um jogo com a dificuldade da altitude que a gente já previa, foi um time fisicamente muito intenso no jogo. Acho que essa é a boa notícia, né? Ontem o Atlético foi melhor que o Cienciano, eu não esperava outra coisa, porque tecnicamente é melhor, é um time ajustado, mas de fato virou o inimigo do gol. Se a bola começar a entrar, agora essa bola para começar a entrar, e daqui a pouco vai começar a acontecer, ainda assim eu consigo olhar para tudo isso que está acontecendo no Atlético, de um time ajustado, muito bem treinado pelo Cuca e etc, e encaixou muito rápido e tal, e notar que o Cuca deve estar desesperado para ter um volantão, dono do meio campo, para ter um de beirada pelo lado direito, para ter um centroavante. O que você falou que o Atlético vai contratar? Pode contratar também? Fosse o El. Fala, massa atleticana, a gente vem trazendo um corte bem legal para vocês aí. Primeiro do Globo Esporte, depois os donos da bola, falando muito desse empate de ontem, que sim, poderia ter sido uma vitória, mas assim, levando em consideração a altitude, a dificuldade do jogo, saiu assim, razoável o empate, mas a grande verdade que o Galo precisa acertar mais as finalizações, que teve muita finalização, mas não conseguiu converter. Então tem muita coisa boa aí pra gente ver no vídeo. Você que não é inscrito, dá aquela força, vai lá, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do seu Jornal do Galo e deixe seu like, que ajuda demais o canal a chegar para muito mais atleticanos. Bora tocar o vídeo, rapaziada. Vamos dar de assunto pra gente falar do Atlético, que empatou com o Cienciano ontem 0-0 no Peru, a altitude de 3.400 metros. Apesar do empate, o Galo teve muito fôlego e criou muitas oportunidades. Vamos ver. Mais uma vez eu saio muito satisfeito com o desempenho da equipe. A gente lamenta mais uma vez a não vitória, né? A gente sai, apesar do empate, com muita satisfação em ver a entrega que os jogadores tiveram. Na altitude de 3.400 metros de Cusco, no Peru, o Atlético fez mais um jogo com muitas chances, mas que de novo não foram transformadas em gols. Do mesmo jeitinho que foi na estreia do Brasileirão contra o Grêmio. O Galo perdeu 2, 3 gols na cara do gol. E aí, pra mim, já não é a altitude, né? É um erro que o Galo vem cometendo. E é um erro que o Galo precisa corrigir logo. O Galo precisa de parar de perder tantos gols assim. Além dos gols perdidos, o Atlético tentou nas bolas paradas de Hulk para abrir o placar. 2 faltas cobradas de muito longe e com perigo. E quase um golaço olímpico que acabou parando na trave. Trave que mais uma vez impediu que o Atlético abrisse o placar nesse chutaço do Fausto Vera. Mas que também salvou o Galo quando o Cienciano acertou um dos tantos chutes de fora da área que tentou durante a partida. Não é fácil, todos sabem, jogar numa altitude de mais de 3.000 metros e não abdicar do ataque em momento algum. Pelo contrário, nós tentamos ganhar até o último minuto, quase perdemos porque tentamos ganhar. Não ficamos marcando atrás, esperando para ter uma chance, não. Levando em consideração que pela altitude esse deve ser o jogo mais difícil do grupo, ficou até de bom tamanho esse empatezinho. Mas o Galo poderia ter vencido. 0-0 no primeiro passo do Galo na Copa Sul-Americana. Terceira partida seguida sem vitória na temporada, mas com um treinador satisfeito e confiante no processo. A gente já tem um padrão, tem uma maneira 2, 3 de jogar, e a gente tem que sair satisfeito, né? Porque é começo de temporada e se você tem jogos bons, o resultado vai vir. Ele não veio sábado, ele não veio hoje, mas se a gente jogar assim no domingo que vem, ele vem. É como diz o poeta no futebol, o Hulk parece que tem 2 pulmões. Aliás, parece que tem 5, né? Porque 2 todo mundo tem. O homem deu um pique no fim do jogo. Ele é privilegiado, mas também a gente sabe que tem muito trabalho ali de condicionamento, né? Sou fã, assim, do profissionalismo dele e aparece mais nessas horas, né? Aquela bola que ele rola pro Scarpa, que ele chega na linha de fundo, eu falei assim, aí matou o Hulk, não tem como. E ele chegou, fez o cruzamento,
liderou o Atlético. Eu gostei da atuação do Galo, cara. Eu acho que o Atlético jogou bem e para um jogo com a dificuldade da altitude que a gente já previa, foi um time fisicamente muito intenso no jogo. Acho que essa é a boa notícia, né? O Cuca deu oportunidade para alguns jogadores, né? Saravia, Rubens, Vera, que deu uma bola na trave, né? Algum se destacou? O Rubens foi elogiado pelo professor na entrevista e eu acho que ele merece esse elogio. Você lembra quanto o Grêmio jogou de zagueiro? Ontem participou bem como um volante, muito versátil, o Cuca elogiou exatamente isso. Então acho que é um cara que se alguém tem alguma ressalva ainda, eu acho que o Rubens poderia ser mais regular e tudo mais, eu acho que ele vai ajudar muito no elenco esse ano, assim, e eu acho que o Cuca tem uma confiança muito grande nele, né? Você lembra que ele subiu pro time principal com o Cuca, mas o Cuca utilizava muito pouco, ele ainda era jovem, né? Hoje pega um jogador mais pronto e que vai ajudar muito ao longo do ano. O empate não é bom, o Galo tem que converter as chances para vencer os jogos, mas pelo contexto até que foi. Deixa eu falar do Atlético aqui. Agora, eu não quero falar do Atlético não, porque tudo que eu falo aqui, vocês falam que eu tô errado. Então, o Atlético foi mal, jogou mal, tá uma tristeza. Não. Crise. Põe lances do Atlético na tela aí, porque o Atlético tá encaixadinho. Virou inimigo do gol, mas tá encaixado. Mas quando essa bola começar a entrar, aí, segundo o Thiago Fernandes, ninguém segura. É campeão da Copa Sul-Americana, ô galera. Botaram a imagem do Cruzeiro aí, problema que pô. eu vejo e que o torcedor vai colocar é a questão do resultado, né? Porque não veio a vitória, mas o Atlético, de novo, merecia, fez um jogo melhor do que seu adversário. Vale a pena a gente colocar de novo, mas tá mostrando o jogo do Cruzeiro, né? Ei! Ô, André! Atlético, né? Pô, André! Aí, Ué, que é isso, André? Você chama a atenção da gente aqui embaixo e erra em cima, a culpa é dele, André Salles. Pede desculpa, André. Erro meu, sinto muito. Pede desculpa, André. Mas até os caras perdem gol, eu posso errar. Mas o que eu estava falando o resultado não foi o que a torcida do Atlético gostaria, mas o desempenho do Atlético eu acho que foi um bom desempenho, até por conta da altitude, né? Me surpreendeu o time do Atlético, alguns jogadores, né? O próprio Rony continua com intensidade, o Saravia, cara, entrou e para mim foi bem. Eu acho que se a gente olhar pontos positivos, você tirou o Natanael, colocou o Saravia e o Saravia mostrou que ele pode ajudar muito o Atlético. O Arana do Caio. O Arana saiu, o Caio entrou, a mesma coisa. O Rubens, ele foi bem como volante, né? E é uma situação nova para ele. Então eu entendo que o Atlético está crescendo, é um time que está aí se organizando. Agora, erra muito gol? Erra. Precisa colocar o pé na forma? Precisa, mas eu vejo muito mais pontos positivos. Mas o time do Cienciano é um time fraco, ok, mas a altitude, cara, é uma coisa que só quem tá lá dentro do campo vai poder perceber. E o Cuca até fala na coletiva, né, a estratégia dele de não abafar o time adversário lá na frente, né, porque sabia que eles iam tentar o lançamento longo, então você posta o seu time um pouco mais atrás, para poder dosar por conta da situação da altitude. Então, acho que é importante, né, a gente dizer, Elton, só para fechar, o resultado poderia ter sido melhor? Poderia. O Atlético voltou a jogar bem, jogou bem contra o Grêmio, jogou bem contra o Cienciano. Não venceu, mas aí eu acho que agora, contra o São Paulo, eu espero que venha essa vitória. O ponto positivo é o Atlético realmente está desempenhando, né? Está tendo desempenho. Mas ele tem que fica um alerta para o Atlético. Nem sempre você vai ter essa facilidade de criar tantas oportunidades de gols como o Atlético está criando. E aí vem o diferencial, é de você ter poucas oportunidades em jogos difíceis, bem mais difíceis que esses que aconteceram com o Atlético diante de Grêmio, que perdeu, diante do Cienciano, que acabou empatando, e você vai ter poucas oportunidades e precisa fazer o gol. São jogos bem mais complexos, bem mais difíceis, mas o ponto positivo realmente é o rendimento que o Atlético está fazendo, o que o Atlético está propondo de jogo, quantas oportunidades de gols o Atlético está criando, mas não concluindo. Isso é valioso, mas precisa concluir, precisa fazer os gols. Eu destaco também no jogo de ontem, o Atlético jogando a 3.400 metros de altitude, lembrando, é a segunda maior altitude da competição, só perdendo para a Potosí, da Sul-Americana. O Atlético, o desempenho físico, o que o Atlético correu até o fim da partida, o quanto que o Atlético disputou, o quanto que o Atlético entregou, o quanto que ele competiu. Então isso também é muito valioso, mas precisa dar um time nessa questão do Atlético perder gols como vem perdendo, que isso lá na frente vai pesar pro jogo, pro restante dessa primeira fase da Copa Sul-Americana. Eu nem acredito tanto nisso. Como eu falei lá na rádio, o Thiago tinha saído lá na hora, eu falei assim, cara, eu vou dar um momento Thiago Fernandes aqui pra mim.
pelo que o Atlético jogou ontem, Lucidez, né? porque o Atlético jogou ontem, e o que eu vi do Cienciano, quando esse time vir jogar aqui, ele vai tomar muita palmada na bunda. Muita, muita, porque é um time fraco. É um time. Eu vou até colocar uma coisinha que você colocou em outros para falar de outros times. Faz isso, brilha, brilha. Muito, muito fraco. Então o Atlético tem condições de, ao decorrer dessa Copa Sul-Americana, e entregar melhores resultados, principalmente diante do time. O problema é que a como altitude é um desserviço pro futebol, né? Essa é a verdade. A altitude é um desserviço pro futebol. Eu excluiria todos os times que jogam em altitude. Eles não fazem falta alguma, não vão ganhar porcaria nenhuma mesmo. Mas é a cidade deles, é o país deles. Põe pra jogar, só não põe pra jogar. Não exclui, porque avacalha, atrapalha a competição. Atrapalha a competição. Cara, ontem eu tive essa discussão com o meu filho. O meu filho. E o Eric pensa a mesma coisa que eu? O meu filho de 21 anos. Ele é muito inteligente, o Eric. Pensa igual o Thiago Fernandes. Mas o Thiago, ele gosta de exclusão, né, velho? O Thiago gosta da parte de exclusão. Campeonato Mineiro não vale. Campeonato Mineiro tem que acabar. Vocês querem incluir o Cienciano aí? Quero, lógico. Sabe o que ele vai te entregar nessa temporada? Nada. Não importa. Absolutamente nada. Ele vai ser eliminado nessa fase de grupos. Ele é fraco e ele atrapalha. Porque aí ele tira pontos de times. Quando eu disse aqui, lá na frente. Quando eu disse aqui, a altitude é um desserviço ao futebol. Mas você acha que tem que ter altitude? Quando a seleção brasileira vai a La Paz e ganha o jogo, ele chega aqui com a camisa do Brasil, vuvuzela na mão. Né? Quando a Argentina, o jogo não deveria ser em La Paz. Quando a Argentina ganha, não fez mais do que obrigação. A Argentina tomou 6 da Bolívia lá já. Hein? A gente tomou 6 da Bolívia. Não aguentei, desculpa. A gente tomou 6 da Bolívia. Oi. Avisa pro Thiago Fernandes, talvez ele não saiba, né? O Cienciano tem um título de Sul-Americano em 2003, em cima do River Plate. De quando? 2003. Quando? 3? Um de Copa Sul-Americana. Nossa, quase século passado. Quase século passado. O Cruzeiro conquistou a tríplice coroa no mesmo ano, então não consideramos, né? Não, é diferente. Nós estamos falando de títulos importantes. Maravilha, é diferente. Nós estamos falando de títulos importantes. É diferente. Deixa eu dizer uma coisa, um dos maiores clubes da história do futebol sul-americano. Seguindo aqui, Breno Galante. Seguindo aqui com peraí, deixa eu falar, vocês me interromperam. Com o meu padrão, peraí que deixa eu só baixar esse negocinho. Cara, seguindo aqui com o meu padrão, Breno Galante, de coerência, que eu não tenho muita, de mesmo quando joga mal e perde, ou quando joga bem e perde, a gente chega aqui e destaca, que foi o que eu fiz contra o Grêmio, jogou muito melhor e perdeu, né? Aí falando de desempenho. Ontem o Atlético foi melhor que o Cienciano, eu não esperava outra coisa, porque tecnicamente é melhor, é um time ajustado, mas de fato virou o inimigo do gol. Se a bola começar a entrar, agora essa bola para começar a entrar, e daqui a pouco vai começar a acontecer, ainda assim eu consigo olhar para tudo isso que está acontecendo no Atlético, de um time ajustado, muito bem treinado pelo Cuca e etc, e encaixou muito rápido e tal, e notar que o Cuca deve estar desesperado para ter um volantão, dono do meio campo, para ter um de beirada pelo lado direito, para ter um centroavante. O que você falou que o Atlético pode contratar também? Foi o seu El? Meio campista, zagueiro, que é um para substituir o Scarpa, né? Ponta e volante. Tudo isso aí, só isso aí que o Cuca quer. Pouca coisa, eu vou ser bem sincero, eu vou falar aqui, o pessoal do Atlético vai achar ruim, como já vieram puxar minha orelha lá em Porto Alegre, fala, pô, nos seus programas, no seu canal, você fica só cobrando contratação, porque eu acho que o time do Atlético ainda não tem um elenco ideal. Olha, ontem a gente está falando da questão defensiva, o Atlético provou que tem 2 bons laterais direitos, tem 2 bons na esquerda, agora, volante, cara, ontem o Fausto Vera entrou, eu não sei se foi uma falsa impressão, porque ele jogou só 14 minutos, chutou uma bola na trave, então ficou essa impressão de que, olha, pô, ele mostrou que ele tem vida, mas foram só 14 minutos e ele deu 2 finalizações, né? Acho muito pouco pra gente poder fazer um corte, mas já é legal o Cuca dar uma oportunidade para ele mostrar serviço pra gente ver até onde utilizá-lo. Agora, no ataque, cara, o Júnior Santos entra, ele ainda tem uma questão de ritmo de jogo. Ainda tá claro. E não tem outra. Não tem outra opção. Talvez seja o único jogador, e aí eu entendo, né? Ficou um longo tempo se recuperando. Talvez seja o único jogador que ainda está tendo uma dificuldadezinha de um não time fez pré-temporada, tem essa questão de vir de lesão. Mas eu acho que o atleta tem que se preocupar. Não vai ser agora, torcedor, porque não vai contratar agora, só na janela do meio do ano. Mas é de criar essa situação de você pensar no ataque. Precisa de ter uma pé de reposição para poder. Olha aqui, deixa eu. Não, é só uma cornetagem, porque ontem a gente estava falando a respeito do baixo rendimento do Bernard. Né, um pouco que ele tem entregado,
e um torcedor me chamou nas redes sociais falando que a gente estava pegando no pé só do Bernard. Não era pegando no pé, a gente estava apresentando números. E ontem, no jogo, o Bernard não foi utilizado. E o Igor Gomes, que ele pedia para a gente criticar e bater na tecla, acabou entrando no jogo mais uma vez. E como o Thiago já tinha colocado aqui ontem mesmo, o Igor Gomes ele vem entrando com uma rotatividade maior do que a utilidade que o Bernard tem tido. Foi só para lembrar isso e lembrar que o Bernard, mais uma vez, não foi útil para a equipe do Atlético. Eu quero saber mais uma vez aqui do Galante sobre essa questão do Bernard. Eu quero perguntar para você o que você acha que vai acontecer. Daqui a pouco você fala mais. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês. Primeiro do Globo Esporte, depois aí dos donos da bola. Cara, a verdade é, sim, que eu concordo plenamente com o HG. O time tá muito bem encaixado, muito bem construído pelo Cuca. Chegou aqui para salvar a pátria, porque o que a gente viu ano passado, esquece. Enfim, o Galo segue muito bem, segue ainda favorito para a Sul-Americana. Tá? A gente trouxe para vocês aí também a estreia do Galvão Bueno na Band, também colocando o Galo como um dos favoritos para o Brasileiro. Então sim, vem muita coisa boa por aí. É claro que estamos perdendo muitas chances de gol. Eu acredito muito que o Cuca vai cobrar muito isso aí no treinamento para poder resolver. Porque com as chances de domingo, de sábado, com as chances de ontem, se não me engano, chegam a 37, 38 chances de fazer o gol e não fizemos nenhum. Na verdade, fizemos um no sábado. Então precisa sim ajustar esse sistema ofensivo, né? Na verdade, tá precisando ajustar a pontaria, né? Que tá faltando um pouquinho para essa equipe do Galo, que vai muito bem, obrigado. E a gente vai dar muito trabalho esse ano, se Deus quiser. O Galão da Massa vai dar trabalho e vai ser campeão, pelo menos aí, da Sul-Americana. No mínimo, hein? No mínimo. Então você que acompanhou o vídeo aqui, eu quero que você deixe nos comentários aí o que você achou de tudo que foi falado aí no programa. Você que não é inscrito, dá aquela força, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do seu Jornal do Galo e deixe o seu like que ajuda demais o canal a chegar para muito mais atleticanos. Valeu, rapaziada, um grande abraço.